O chat ele é muito interessante para Mil minimizar. É. Por exemplo, eu quero fazer uma petição. Aquela parte de qualificar as pessoas é um saco. É um saco. Aí eu mando o chat fazer. Sim. Qualifica aí para mim. Aí ele bota fulano de tal, brasileiro, nananana. Eu copio e colo na petição. Isso me ajuda, o chat me ajuda nessa... Ninguém pode negar a importância mas substituir... Não, substituir também acho que não. Impossível. Acho que não, Impossível. acho que não. Vamos? Vamos lá, deixa eu fazer a apresentação para o... Quando começar, a gente silêncio, assim. Vamos lá. Vou ficar aqui na mão, aqui, 1 minuto, né? Eu sempre passo, eu falo pra caramba. Bora. Olá, tudo bem? Então estamos aqui agora no YouTube. Estamos com a professora Ana Paula, de Direito Penal, como eu disse, isso é muito agradável, né? Porque eu tenho entrevistado pessoas da área trabalhista, processo civil, nada contra. Mas é sempre muito especial entrevistar alguém que é da minha área, né? Que a gente fala a mesma língua. Né? Ninguém aqui vai jogar pedra em ninguém também, né? Mas enfim, todo mundo que milita na área já tem as suas preferências e aqui não é diferente. Nós vamos hoje falar com a professora Ana sobre a carreira dela, sobre a família dela, que eu descobri aqui uma coisa que nunca imaginei, que ela tem 5 filhos, nunca imaginei um negócio desse, que é difícil hoje em dia, né? Sim. É muito difícil. Sim. E vamos ver o que inspirou ela, né, a ser a professora, primeiro ser advogada, entrar na área do direito. Vamos conversando aqui, que tem muita coisa para falar. Em primeiro lugar, agradeço muito a presença da professora aqui, tirando o tempo dela, né, para nos atender aqui numa entrevista. E a primeira coisa que eu pergunto é, o que inspirou você, Ana, a ser advogada? Lá atrás, antes de você ser bacharel e tudo mais. Vamos lá. É longa a história? Não. É muito lá atrás. Não, isso aí a gente vai... Corta. Essa parte você pode editar. Essa parte a gente vai editar. Então... Na verdade, o direito nunca foi minha primeira opção. Eu não tenho ninguém na minha família do direito. Quer dizer, hoje até tenho. Sim. Mas na época não tinha. Meu pai é estatístico. A minha irmã IBGE. mais velha... Não, meu pai é do Ministério da Fazenda. Aposentado do Ministério da Fazenda. E professor universitário também, enfim. A minha irmã mais velha, as duas são administradoras de empresa. A minha outra irmã também é estatística. Então, não tinha ninguém, assim, da minha família mais próxima, e nem distante, nenhum primo, nada, que fosse do direito. A única coisa que eu tinha certeza, João, é que eu ia ser professora. Isso é legal. Que desde pequenininha... Você queria ensinar todo mundo? Então, meu pai... Na verdade, meu pai é professor. Eu não sabia que meu pai era estatístico, até porque é uma profissão que você dificilmente chega para o filho e fala, pai, o que você faz? Eu sou estatístico. Porque ele vai perguntar o que é isso. Eu acho tão difícil de explicar o que é estatístico, que eu acho que meu pai, para facilitar a vida dele, dizia, sou professor. E aquilo me encantava tanto que eu falava, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser professora. E o Cândido Mendes, né, falecido professor Cândido Mendes, era amigo do meu pai. Então, frequentava a minha casa e eu achava as conversas do Cândido, que era um entusiasta, né, da vida acadêmica. Cultura incrível, né? Nossa! E o meu pai, eu ficava encantada. Então, eu não importava qual seria a minha profissão. Entendi. Eu seria também professor. E aí, pensei, na época do vestibular, fiz o teste vocacional, na época a gente fazia, hoje em dia até tem, mas na nossa época era quase que obrigatório, né, fazer um teste vocacional. Deu direito, deu teatro, que aí você vai ver que tem um link muito próximo aí do júri, tribunal do júri, que é a minha especialidade. E deu também na área artística, enfim. Mas eu falei, eu não sei, eu neguei aquilo, porque não era da minha vida. Eu falei, cara, não é possível, eu posso até ser de humanas, mas eu não vou fazer direito. E aí fiz vestibular para física, olha que loucura. Física? Passei para a Unicamp, para física. Meu Deus! Em São Paulo, só que eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca do Rio de Janeiro. Sim. Não tinha ninguém em São Paulo, então meu pai, eu tinha 16 para 17 anos na época, meu pai não deixou, achou que não seria bom eu morar sozinho, enfim. E fiz economia, para economia. Caramba. Passei, cursei 1 ano de economia e aí me rendi ao direito. Aí resolvi fazer vestibular para o direito. Porque você estava se conversando com outros alunos? Acho que sim, acho que na própria faculdade, outros alunos de direito, me encantei. O ambiente, né? Tinha aqueles momentos descontração dos alunos conversando, e eu achava... E aí falei, vou fazer direito, e aí fiz direito. E aí na faculdade de direito eu não sabia o que eu ia ser.
E eu sou de uma geração... isso é fato. Certo, isso é certo. Mas eu não sabia se eu ia advogar, se eu ia fazer concurso público. E eu não sei se você lembra, João, na nossa época... Fica falando essas coisas não. A maioria... Ela fica dando uma ênfase, fica até ofendido na nossa época. Não, tá na minha época. Não, pode ser. Contar, naquela época. Então, quase ninguém fazia concurso. Você lembra disso? Lembro. 90% queria advogar. Lembro disso. A advocacia, ela realmente era o foco. Sim. Era o foco de quem fazia. As aulas eram voltadas para a advocacia. Sim. A gente tinha Os grandes professores eram grandes advogados. Sim, eram grandes advogados. Nós tínhamos professores que eram promotores, juízes, tínhamos. Mas ninguém via a carreira dessa maneira. Isso. Então, assim, acabou que ninguém iria ver, né? Desculpe, meus colegas aí, promotores também, mas às vezes eles têm uma noção... Talvez se eu fizesse direito hoje, eu talvez pensasse em uma carreira pública. Mas na minha geração, não. Então, eu falei, vou advogar. Agora, qual área? Eu tive aula com Capanema, tive aula com Biscaia, tive aula com Paulo Rangel. Eu tive aula com... Ele já aposentou, não? Não. O Paulo Rangel é desembargador. É desembargador, né? Mas ele começou como inspetor de polícia. Inspetor de polícia, ele não passou por delegado, não, foi a promotor. Não, foi promotor e depois desembargador. Ele é muito engraçado, as aulas dele. Ele é maravilhoso, a aula dele era... Assim, eu morria de rir com ele. Eu tive aula processo penal com ele. Talvez ele tenha sido um grande influenciador na minha escolha. O livro dele, ele ainda está aí atualizando? Sim, né? O Paulo está super nativo. Ah, que legal. E depois fizemos mestrado juntos, ele foi meu professor de graduação. Foi na Cândido, depois fizemos mestrado juntos. Foi na Cândido, eu lembro. No ano de 2000. Isso, sim. Enfim, e aí, quando terminou a faculdade, eu falei, cara, e agora? Eu vou advogar em qual área? Sim. Vou me especializar em qual área? É a única que tem, né? E aí meu pai abrindo, pois é. Você vê. Eu já não querendo puxar a sardinha lá dentro. Mas só tem uma, né? Só tem uma, né? Não tem outra opção. Não tem. Eu não vejo outra opção. E aí meu pai abriu o jornal e falou, filha, você quer ser professora? Isso. Abriu mestrado na Cândido Mendes. Foi o primeiro mestrado em coordenação do Nilo Batista. Isso aí. Eu tô lembrando na de área tudo. criminal. Eu falei, cara, é uma área que eu gosto. Tá aí. Vou fazer o mestrado, porque meu foco é dar aula, então eu tenho que fazer mestrado. Perfeito. E aí eu entrei para fazer o mestrado crua, recém-formada. E aí falei, nossa, caí de paraquedas, junto com tantas pessoas. Olha, quem fez mestrado comigo foi a Tula, que é juíza de direito. Ela não conheço pessoalmente, não. Rangel. Enfim, o Malan, o filho do Pedro Malan. Conheço. O Diogo Malan fez mestrado comigo. Paulo Rangel. O Diogo Malan, se não me engano, ele fez... Posso estar errado, tá? Ele fez doutorado na UERJ. Sim. Ah, então tá. Sim, porque eu dividi... Excelente advogado. Gente boníssima. Nossa, maravilhoso. Então, eu caí com um grupo que também estava muito cru na época, mas tinha uma galera já, Paulo Rangel, por exemplo, colega de sala. Rangel. E foi um mestrado, esse mestrado da Cândido... Especial, né? Foi especial, porque nós tivemos aula com o Zaffaroni, nós tivemos aula com Zaffaroni? Meu Deus! Enfim. Uma nata, né? Foi o primeiro, tivemos 2 turmas que foram nesse nível do Nilo, depois o Nilo saiu, acho que teve mais uma terceira turma e depois acabou. Deve estar velhinho, né? Quantos anos deve ter? Desculpa. Ai, não tenho ideia. Por aí, uns 80 e blau, né? 8, agora, talvez. Mais maravilhoso que o Nilo é a esposa dele. É mesmo? Eu não conheço. A esposa dele. Não, eu também não conheço o Nilo. Eu conheço de nome, né? Já vi, mas nunca tive uma... Sempre achei ele muito simpático. Gostei muito dele. Eu tenho um livrinho dele, o que era mesmo? Que eu lia muito, cara. Um livrinho fininho dele assim, o que era? Eu não me recordo, mas ele é genial. Ele é genial. Gosto muito do Nilo. Você pegou uma turma... Nesse mestrado, eu comecei fazendo contatos. Claro. Aí comecei a advogar na área criminal. Não vou mentir para você, infelizmente, a gente tem um lado obscuro da advocacia. Eu advoguei na área de família. Ah, não acredito. Pois é. Aí não. Acho melhor aí não, aí parte, dito isso aí. É melhor família. Não. Advoguei. Pouco, mas advoguei. Eu também, não. Então pronto. Viu? Pode botar. Eu advoguei tudo, mas aqui a gente está começando a carreira, então eu advoguei tudo. Passei por algumas situações bem inusitadas. Eu ia ficar o dia inteiro aqui audiência, João. Minha primeira audiência foi um desastre. Eu fiz uma coisa muito errada na minha graduação. Eu fui muito teórica e pouco prática. Não é só você, não. É só você, não. Uns mais, outros menos. Não, hoje não tem...
E desculpa, não vamos falar. Se a gente começar a trazer para o hoje, eu vou... vou chorar aqui. Eu fiz estágio na Defensoria Pública desde o 5º período. Mas eu era aquela estagiária que fazia as petições. Eu não era a estagiária que acompanhava os defensores nas audiências, por exemplo. Então, quando eu me formei, João, eu nunca tinha visto uma audiência na vida. Olha que loucura, olha que burrice. Olha que idiotice. Não chega a ser burrice. Ingenuidade, sei lá. Faltou alguém para falar assim, Ana, você tem que assistir a audiência. Porque como eu fazia estágio, eu não precisei fazer o escritório modelo, que hoje é o NPJ, da graduação. Eu fui dispensada. Sim, sim. Então, na defensoria, eu era muito teórica, eu fazia as petições, eu fazia o atendimento aos assistidos, mas eu não ia fazer as audiências. E aí, minha primeira audiência foi uma audiência de divórcio, partilha de bens. Sim. Na época, tinha acabado de sair o tijolão. Lembra do celular tijolão? Do Saraiva? Não, o celular, aquele tijolão. Lembro, eu lembro, era uma coreana, parecia um tamanco. E lembra que a gente entrava na fila para conseguir um celular? Eu tinha acabado de ser sorteada. Você está indo muito lá atrás. Eu tinha um celular, mas eu não tinha dinheiro para pagar a conta, porque era caríssima. Eu sei, era da Telemar, né? Isso, sei lá o quê. Aí, o que eu... Naquela época... Hoje também, tá? As pessoas vivem muito de aparência. Com certeza. As redes sociais são a maior... Isso, a rede social é a materialização desse comportamento social. Exatamente. Então, assim, é minha primeira cliente, mas ela não pode saber que ela é minha primeira cliente, concorda? Concordo. Porque ela vai ficar insegura. O que essa mulher vai fazer por mim se ela nunca advogou? É verdade. Então, lógico que eu disse para ela que ela não era minha primeira cliente, que eu já tinha uma certa experiência. Botei o meu melhor tailleur, né? Precisava muito tailleur. Vou falar, tem um que minha mãe falava, pé de pule. Não, tu lembra dessa pé de pule? Depois eu fui aprender com ela, que ela falava francês muito bem, que era pé de galinha. Não sabia que isso pé de pule era pé de galinha. Em francês, pé de pule. É aquele um transpontinho preto e branco. Olha eu entregando aqui tudo. Eu botei meu aquilo era muito bonito. Peguei uma pastinha vazia, mas estava lá a pastinha. Mas era... Peguei o meu celular e fui eu com o meu tijolão. Mas era status. Aquilo ali tu comprava um carro. Né? Pois é, mas... Tu estava andando com uma Porsche na mão praticamente. Então cheguei com o meu celular, com a minha cliente, ela olhou, tailleur, pastinha. Falou, cara, essa mulher deve ser... Com certeza. Carinha de criança, mas experiente. Tá. Quem era o advogado da parte adversa? Nilo Batista. Quase. Era um Nilo Batista do direito de família. Não, desculpa. Eu confesso e peço desculpas, Quem é? Não lembro o nome dele. Era um senhor... Nilo Batista da área de família. Era o cara, assim, era o top dos tops. Era o advogado do ex-marido. Eu estava pela ex-mulher, ele estava ex-marido. Pagando uma Quando grana eu cheguei ali, né? no fórum e olhei quem era advogado, eu fiquei com a perna bamba. Falei, esse cara vai me destruir na audiência. A gente tem essa noção, essa impressão. E aí eu falei, eu não sei nem onde é que eu sento, João. Eu não sabia onde eu sentava, se era do lado direito, do lado esquerdo. Eu esperei a minha parte escolher. Mas então, é isso. A primeira vez que eu entrei, eu esperei. Olha o que aconteceu. Eu virei e falei, vou fazer o seguinte. Na hora que chamarem, eu vou dar uma embromada aqui, vou deixar ele entrar. Ele sentou, eu sento na frente dele. Isso aí. É isso aí. Chamou fulano, Beltrano, levantamos, fomos andando em direção à sala de audiência, eu bem devagar, né, guardando meu celular. Guardar aquele celular não era fácil, só que ele era muito senhorzinho. Então era muito lento, né? E o cara não fazia nada para tu poder fazer o contrário. Ele indo devagar, eu indo mais devagar, ele indo devagar, indo mais devagar. E a sensação que eu tinha saber quem é, isso, que eu estava em câmera lenta e ele em câmera lenta. Quando chegamos juntos na porta. Ele vira para mim e diz, as damas primeiro. Faz sentido. Eu falei, não. Naquela época se fazia isso, né? Falei, não, de jeito nenhum, faço questão. Não, claro. O senhor primeiro, ele... Minha senhora, a senhora não está entendendo. Primeiro as damas, eu sou um cavalheiro. Eu falei, não, mas não, eu faço questão insisto. E ele, não, eu falei, entra! Entra, velho. Entra, velhinha. Aí ele assustou, entrou, sentou, eu sentei na frente dele e falei, pronto, agora eu acho que... Já deu para... Só que a juíza me fez uma pergunta durante a audiência, que era uma pergunta da praxe forense. Não era uma pergunta que você encontra nos livros. Não, tem muitas, né? Eu tinha muita teoria. Não, até hoje, eu falava, né? Gente, tem coisa que não está nos livros. Não. E a garotada não percebe. Não é tem isso. coisa, João, tem muita coisa. Mas eu estou sendo legal até, né? Tem coisa que não está no livro. E aí,
ela perguntou... Por exemplo, ir à delegacia. Aquela conversa que a gente tem, muito em particular, a gente tem uma conversa mais informal, mais à vontade. Sim. Com o delegado, com os inspetores, não sei o quê. Aquilo está nos livros? Não. Não tá. E aí a juíza perguntou e eu falei, caramba, não faço a menor ideia do que ela está perguntando se eu quero para minha cliente. Porque a pergunta era, a senhora quer para sua cliente? Eu nem lembro porque eu bloqueei, claro. Né? Na minha cabeça. De medo. Eu falei, meu Deus. Mas eu tinha uma técnica que era desmaiar. Meu Deus. Eu tinha na minha cabeça o seguinte, se eu chegar lá... Por que você não fez teatro mesmo, Ana? Não é. Eu acho que eu até melhor. Fiz um tempo na juventude. Eu falei, se eu chegar lá e a coisa não... Você desmaia. É só desmaiar que resolve. E aí eu falei, eu vou desmaiar, agora eu vou desmaiar. Agora é agora. Só que aí eu tive um insight. Virei para o juiz e falei assim, a senhora no meu lugar aceitaria? Ana... Aí ela, claro, doutor. Eu falei, então aceita. Então é isso aí. Tamo junto. E acabou, gente. Aí. E eu falei, meu Deus, o que eu pedi para minha cliente? Não faço a menor ideia. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas deu certo, né? Deu certo. É o que importa. Então, assim, meu primeiro júri, João, não tinha microfone sem fio. Então era com fio. Isso. Eu fui falando, fui me empolgando. Fui enrolando o fio tudo. Foi enrolando minha perna, eu caí. Meu Deus do céu. No meio do plenário, de cara no chão. Não tinha vídeo naquela época. Não, você tinha alguém filmando. Graças a Deus. Se fosse hoje... Então eu paguei muito mico. Todo mundo Passei paga. Muita vergonha. Não, eu vou te dizer que esse mico aí foi forte. Vamos botar aqui no ar os maiores micos que a gente já cometeu no início de carreira. A Ana já saiu, tá no top 10. Eu não perguntei para ninguém mais, mas agora eu vou botar esse como uma pergunta praxe aqui das entrevistas. E para piorar, João, eu sou tão cara de pau que eu caí de cara e não parei de falar. Deus do céu. Então o microfone ficou abafado e eu continuei falando sobre as minhas... Estou aqui. E aí levantei, me ajudaram a levantar e eu continuei como se nada tivesse acontecido. As pessoas nem riram, porque foi tão assim trágico. Inusitado e tragicômico. Que nem riram. Eu tenho um caso interessante, mas aí já mais experiente, de uma defensora pública, não vou falar o nome dela, de jeito a Adriana. Sim. E ela era o primeiro júri da vida dela. Ela passou para defensora. É complicado. Não precisa de experiência, a gente sabe que aquele tempo de estágio conta, né, para a experiência da Defensoria Pública. Claro. Ela entrou sem experiência, caiu na vara do Tribunal do Júri. Primeiro júri, ela me liga, Ana, me ajuda. Desesperada. Fui para a casa dela, passei 10 horas estudando o processo com ela, minuciosamente. Estudamos o réu errado. Meu Deus do céu. Eu tô vendo que a minha história ficou no chinelo aqui para Ana. A gente estudou o réu que tinha advogado, o réu que estava pela Defensoria Pública era outro que não tinha nada a ver com o caso. Mas eu falei para ela, Adriana, qualquer coisa você desmaia. Boa técnica. E ela, tá bom, Ana. Já não posso mais usar isso. Quando ela entrou no plenário, que começou, e ela se deu conta de que a gente tinha estudado o réu errado, ela realmente desmaiou, mas não foi fingindo. Ela desmaiou de verdade. Real. Ela desmaiou real. E aí adiaram o julgamento e foi a sorte. Foi a sorte. Ela conseguiu estudar o réu correto. Então isso funcionava mesmo, né? Bom, eu nunca testei. Eu tinha muito na teoria. Eu falei, eu vou desmaiar. Nunca realmente aconteceu, nunca precisei efetivamente de recorrer. Eu vou te contar, eu não quero, eu sempre tenho cuidado, estou tomando cuidado aqui agora, para quando porque eu sou a pessoa que entrevista. Mas eu falo muito. Fato. Quem é que não fala na nossa área, né? Fato. Advogado fala. Advogado fala. Então eu estou me policiando muito para não ficar tomando lugar também das minhas histórias. Porque senão, se eu for ficar contando as minhas histórias... Vira um monólogo. Vira um monólogo. A gente está trazendo a pessoa para ouvir a história dela. Mas é inevitável falar. Quando a gente fala de família, eu não lembro o nome desse juiz, mas você vai lembrar. Se você fez família, devia ter sido na mesma época, mais ou menos. Mas fiz pouco. Pouquíssimo, tá? Não, eu também fiz pouco. O suficiente para descobrir que... Realmente o juiz, não era pra mim. Eu vou te dizer se você lembra. Eu não lembro o nome dele, o que é uma pena, mas todo mundo que está nos assistindo vai lembrar o nome dele. Principalmente o Thiago. Thiago, com certeza lembra. O Thiago morre de rir quando eu conto essa história. Ele era juiz de família, ele era filho do dono do Le Canton, que tem a ver com Estácio.
Eu sei quem é, Você sabe quem é? Mas eu não lembro o apelido nome dele, inclusive, não lembra, né? Mas ele tinha um apelido até porque ele, quando jovem, teve um acidente e marcou... Tinha uma cicatriz. Tinha uma cicatriz. Aí, carinhosamente, chamaram de Scarface. Olha que coisa mais carinhosa. O Scarface. Scarface. Nossa, claro. Ele mal ia, ele ficava sempre ele pedia sempre uma... ele não atuava, raramente ele voltava para realmente fazer audiência, dar sentença. Ele estava sempre pedindo férias, não é? A expressão não é essa. Licença. Licença. Ele sempre pedia licença, porque ele era milionário, né? A família dele era milionário. Ele vivia viajando para Paris, Nova York. Sim. Mas eu dei a sorte de pegar uma audiência com aquele cara. Gente boníssimo, mas uma figuraça também. Ele tinha na cabeça dele e falava o seguinte: eu quero um acordo. Ninguém sai daqui sem um acordo. Daqui sem um acordo. E aí, nessa audiência que eu fiz, o meu cliente tinha feito uma grande besteira, botou uma mulher do nada de casa, a mulher inventou uma agressão, uma coisa confusa. Mas o interessante na conversa é que o meu cliente estava 6 meses fora da casa dele, era ele mesmo. Ele construiu, ele morava lá em Guaba Grande, ou em Guaba Pequena, sei lá, perto do Recreio. Região dos Lagos. Não, aqui, então, perto do Recreio. Guaratiba. Pois é, Guaratiba. Bem, casa bonita, isso aqui. Ele, poxa, aquele negócio de se divorciar, botou logo uma mulher lá dentro, a mulher tirou foto de família, a mulher criou todo um arsenal de probatório. Estava bem assessorada. Estava, muito bem, eu não nego não, ela realmente fez um negócio muito bem. E acabou morando 6 meses na casa. Eu vou dizer que o cara, o Scarface, falo-se carinhosamente, tá? Ele era gente boníssima, eu gostava muito dele. Mas eu não lembro o nome dele aqui agora. Ele simplesmente jogava com as partes, cara. Teve uma hora que o meu cliente ficou tão irado com ela, porque, pô, cara, a gente se coloca 1 minuto na vida do cara e a gente fala, pô, ele foi otário. Sim. Mas tem que fazer, tá ali as provas, não tem jeito. Sim. Ele virou e falou assim, por quê? Eu não aguento, essa mulher é uma P. Xingou. Essa mulher é uma P. Eu falei, putz, agora acabou com o negócio. Acabou, não vai ter mais nada. Sabe o que ele falou? Eu não tô nem aí pro teu gosto. Aí a advogada, mas o que é isso, excelência? Ele falou assim, eu não falei que eu não corroborei o que ele falou. Eu tô dizendo que é o gosto dele. Porque a advogada estava querendo imputar culpa. Já não tinha mais naquela época, no Código Novo, já não tinha mais imputação. Me traiu, ele é isso, ele é aquilo. E ele, malandramente, né, falou isso. Falou, eu tô nem aí. Cara, foi a audiência toda assim, só no deboche. Teve uma hora que a advogada da parte lá falou assim, não, porque eu queria protestar, porque eu queria falar que não sei o quê. Eu falei, doutora, você não está entendendo, eu não quero falar com a senhora. Acho assim mesmo. Eu quero falar com as partes. Não quero falar, eu quero um acordo aqui. Aí a mulher continuou falando, sabe o que ele fez? Virou a cadeira. Pode falar. Virou de costas. De costas. Eu falei, cara, juro, eu olhei assim, deve ter uma câmera aqui, cara. Isso não pode ser sério, esse cara tá fazendo. Aí teve uma hora que ela viu que a outra parte estava fazendo muita questão de uma coisa que ele não queria. Ele falou assim, secretária, dá aqui o processo. Aí folheou. Ela tá 6 meses nessa casa, não é isso? Tô correto? Eu falei, não, você tá correto. Pois vai sair. Pois não vai sair? Pois vai sair. Eu vou dar a posse agora, por quê? Então, a senhora já está 6 meses lá, a gente está aqui querendo fazer uma partilha, eu acho mais justo agora que entre, né, o varão, né, vá morar na casa 6 meses, e aí depois a gente vai... Porque ele queria que o negócio saísse rápido. Ele queria. A mulher estava querendo embarrear. Claro, a mulher estava querendo embarrear, porque falou, você sentei no problema, eu estou morando dentro do que eu quero. Sim, Quando claro. ele falou, então a senhora vai ficar agora numa parte hotel, como ele está, e a gente vai depois conversar, a gente marca uma outra audiência. Na mesma hora, a advogada quis um acordo. Mas o cara era muito malandro, no bom sentido, tá? Sim. Ele queria um acordo, ponto. E ele saiu com um acordo ali. O meu cliente... Ele era o mediador nato. Sabe o que o cliente falou pra mim? Esse cliente, o Marcelo? O João, me xingou de barrado. Você é um filho disso, filho daquilo. Eu fiquei ouvindo assim pra cara dele. Falei, Marcelo, você vai me agradecer. Não, porque eu não queria fazer esse acordo. Parcelou em 12 vezes. Cara, parcelou em 12 vezes isso aí. Pegou um valor lá que... Mas não era devido. Eu falei, cara, não era devido. Aonde que não era devido? Na verdade, que a gente conhece, mas nas provas dos autos, você estava ferrado, cara. Você tinha que pagar tudo aquilo. E ele ainda foi tão burro que teve uma hora que ele falou assim, então, os bens lá dentro, vamos lá. Geladeira, quem fica... Aí, eu não quero nada dessa... Sabe o que ele fez? Então tá, que o cônjuge varão acaba de negar que deseja os bens móveis dentro da...
Aí eu fiquei assim, olhei pra cara dele, ele... Falei, tu não falou, cara? Ele ficou injuriado. Tudo ele fez. Ele já faleceu, né? Ele já faleceu. Mas, cara, como você falou, era um conciliador nato. A gente podia ter mais isso no direito penal, né? Mas se bem que a gente não tem essas ferramentas todas, né? Penal é complicado. Essas ferramentas não tem o MP, né? Mas a gente, o Ministério, nós temos o ANPP, nós temos o sursi processual, nós temos a transação penal. Que já não se compara àquela transação penal que a gente tem lá nos Estados Unidos. Nós temos mediação nos juizados especiais criminais, não são todos que fazem, mas alguns já estão fazendo, pelo menos no Rio de Janeiro, eu tenho ciência disso, eu não atuo, dificilmente atuo no juizado especial, mas a gente... Até que o criminal não é tão devastador quanto o civil. Eu tenho histórias engraçadíssimas para um outro dia. Também tenho. Quando surgiu a 9.099, a delegacia virava um balcão, cara. Era um balcão. Mas foi assim, João, que eu escolhi. Você então direito, não tinha ninguém na tua família? Ninguém. Agora, depois, aí tenho. Os seus filhos? Não, nenhum quer. Ninguém seguiu? Não, vamos lá. Eu ainda tenho 2 pequenos, que são talvez a minha esperança de passar final. O meu legado. A esperança final. De passar os escritórios, de passar o legado. Mas vamos voltar aqui, então. Então, na verdade, você não tinha ninguém. Você queria ser professora. Isso. Você queria ser professora. Isso. E aí você escolheu, entrou para física? Não fiz economia. Não, eu tenho economia. Tá bom. Aí fiz 1 ano de economia, quando eu comecei a fazer cálculo, aí eu vi que aquilo não era para mim. Não. Aí foi para direito. Fui para o direito. Fiz vestibular, fiz o direito. E logo depois entrou no mestrado. No mestrado eu fiz o network. Conheceu esse pessoal todo aí? Isso. Aí comecei a advogar. Advoguei um pouco na família, porque era o que aparecia. Não dá e a gente tinha que aprender, tinha que ganhar dinheiro. Sim. E aí depois, para o criminal mesmo. Sim. E aí fui. Eu acho, João, que advogar há 20 anos atrás era mais rentável, vamos dizer assim, me parece ser, sim, do que hoje. Né? Que me parece ser, realmente, me parece. Embora eu não esteja mais advogado, mas eu me lembro que deveria ser assim. Consegui fazer um patrimônio legal com a advocacia, não posso... Praticamente tudo que eu tenho... Vem da advocacia. Enfim. E aí... Sabe uma profissão que eu queria te perguntar, que eu acho muito legal, que a OAB não deixa passar aqui? Eu estava lembrando que você falou que trabalhava muito dentro do escritório, né, sem ver audiência. É o paralawyer, né, dos Estados Unidos, que é o advogado, bacharel, que não tem a OAB e nunca quer ter, mas que trabalha dentro do escritório, e pesquisando, jurisprudência, fazendo petição. Cara, é uma profissão muito legal. A gente tem isso no Brasil. Mas não é legal, não é formalizado, seria isso, talvez? Parece que tentaram passar isso na OAB, mas não. A OAB não é considerado um operador do direito. Não, exatamente. Mas é uma profissão. Tem gente que se especializa que eu acho e muito auxiliar boa. Os escritórios. Eu conheci eu tinha uma namorada que tinha uma amiga que me apresentou uma amiga dela que morava lá, brasileira, paralawyer. Cara, ganhava muito bem. Tinha uma ótima vida. E eu acho que tem gente que não quer ser. Ora, tem advogado no Brasil que não sabe falar bebê, babá com o juiz. A gente sabe disso. Você mesmo já se preparou, mas hoje você deslanchou. Mas você preparou um desmaio. Essa merda, essa trava. Realmente, falar tem nada a ver com conhecer o direito. Falar é uma coisa natural da pessoa. Sabe o que eu comparo? Vou pegar meu filho e vou botar na escolinha do Zico para ele jogar que nem o Neymar ou que nem o Zico. É dom, né? É dom. Eu acho que no direito também... O dom da oratória, ele existe. Você aprende a falar? Aprende. Sim. E eu digo para os meus alunos, inclusive, sim, que a gente só aprende a falar lendo. Perfeito. E as pessoas hoje leem muito pouco. Para não dizer quase nada. Isso aí. Né? Nada. Como a gente não tinha acesso a celular, não existia internet, não existia essa facilidade, audiobook, a gente lia mais. Sim. Então, a gente só aprende a falar lendo. Sim, verdade. E lendo qualquer coisa, tá, João? Sim. Não é só livros jurídicos. Sim, claro que se você tem pouco tempo para se dedicar, livros jurídicos é um excelente... É o caminho. Caminho. Mas leia, porque você vai ampliar vocabulário, você vai falar melhor, você vai ter segurança para falar. Verdade.
Agora, oratória é uma coisa, didática é outra. E eu acho que o advogado ele precisa ser didático. Também acho. Ele precisa ser didático, Sim. ele precisa fazer se entender. Né? Às vezes você tem um vocabulário jurídico muito rebuscado, às vezes você escreve muito bem, mas você não tem didática para explicar para o juiz o que você quer. Verdade. Quantas vezes eu presenciei juízes já vi várias vezes questionando, mas doutor, o que você quer afinal? Né? Porque o senhor falou, escreveu, mas eu não entendi o que o senhor quer efetivamente. É verdade. Né? Isso muito no cível. No criminal, menos, né? Sim. No criminal, menos. Porque o que a gente quer é meio óbvio. A gente quer absolvição, a gente quer redução de pena, a gente quer atenuação, a gente quer desclassificação. Então, mas no cível, a parte de contratos, direito empresarial, eu acho que falta... Eu acho que esse professor que você está falando, quando você fala de tudo isso, eu me lembro de uma pessoa... Silvio Capanema, na minha cabeça. Maravilhoso. Não era maravilhoso? Maravilhoso. Eu aprendi, e olha que eu não... Você fala assim, pô, mas você gostou de Direitos Reais? Eu falei, gostei de Direitos Reais por causa do Capanema. Nem ele eu consegui gostar, nem ele me fez gostar. Não, jura? Não. Eu adorei, cara. Eu me apaixonei por Direitos Reais. Jura? Por causa do Capanema. Ele é perfeito, né, João? Ele é. Não, você não é perfeito. Mas com o Capanema... Não, mas eu fico feliz. O Capanema era demais. Eu fico feliz porque tem que ter gente que gosta. Tem. Tem que ter gente da área civil, trabalhista, tem que ter. As pessoas têm que viver, né? Enfim, graças a Deus tem quem goste, porque eu realmente não tenho... Eu vou te dizer que Reais eu aprendi como... Eu tinha uma apostila desse tamanho. Na época, você vai lembrar, a gente ouvia as aulas, cada um pegava o seu videocassete. A gente já pegou, na época, aquela mini cassetezinho. Sim, a gente gravava a aula e a gente pegava as fitas e cada um transcrevia uma parte. E tinha uma apostila desse tamanho do Capanema. A transcrição de toda a aula. Até a piada que ele contava, transcrevia. Era sensacional. Sensacional. E quando uma pessoa dessa, eu estava falando com o Thiago aqui, quando uma pessoa dessas vai embora, aquelas coisas que não estão no livro, que a gente está falando aqui, é tudo com ele, né? Aquela experiência, aquela didática que ele tem. Ninguém consegue reproduzir aquilo lá, ninguém consegue. Mas, cara, todo mundo vai embora uma hora. Ele deixou muita coisa gravada. Deixou. Ele chegou a pegar... Mas o direito é muito dinâmico, né? As coisas mudam, a lei muda, a gente tem a questão digital, a gente tem a questão de inteligência artificial, a sociedade vai evoluindo. Sim. Agora a base é a mesma. Não é? A teoria geral as aulas é a mesma. que é seu colega, as aulas do próprio Rangel, né? Aulas engraçadíssimas, maravilhosas. Ele conseguia pegar as situações do dia a dia dele, botar no processo penal. Né? Eles têm muita didática, né? Tem. O Rangel tem muita didática e era Capanema. Eu dei sorte, o Humberto Dalla. Dei muita sorte. Tive aula com ele no mestrado. Eu também tive no mestrado. Ele foi o meu... Eu gosto de falar isso. Eu falei com ele aqui, entrevistei com ele, a última entrevista foi com ele. Eu não falei o nome, nem vou falar dessa vez também. Mas ele era o meu orientador e o meu orientador é meu desorientador. Acontece. Não é? Acontece. E, cara, o cara, repito, nem sobre tortura eu digo o nome dele. Não vou dizer mesmo. É conhecido. Mas você sabe que é fácil descobrir, né? Eu sei, mas não é difícil não. Mas aí fica para vocês aí fazer pesquisa. Ele nem sabia do que era que eu estava falando. Estava falando de garantia penal, não é nada demais. Tudo bem que 2011, 12... Era o início. Era uma novidadezinha, mas já tinha livro de muita gente, já tinha livro. E Perangeli, já tinha isso, pô. Sim. Mas sabe quando você fala... Essa expressão é do Humberto, ele pode me corrigir. Ele falou, João, cara de pinguim de Madagascar. Eu falei, eu nem sabia que existia. Ele falou, existe. Você fica olhando assim... Aí faz assim na frente da pessoa, ela não está nem vendo o que está acontecendo. Eu morri de rir. Eu falei, ótima expressão, Humberto, vou usar. Ele é o que o cara fazia. Eu falava assim, eu vim todo empolgado, né? A gente quer falar, né? Não, a minha dissertação é assim, assado. E ele, cara de pinguim de Madagascar. Eu falei, professor? Ele, pois não. Aí eu falei, cara, ele não está nem aí porque eu estou falando, não estava nem aí. Aí eu mandava ir com cópia, porque o Humberto pedia. Não, manda a cópia do negócio para mim, que eu vou dar uma olhada, não sei o que. Olha, aqui é direito penal, né? Processo penal, direito penal. Mas o Humberto gosta muito. O meu orientador nem respondia, tu acredita?
Acredito. Não respondia. Era o Humberto que respondia 3, 4 horas depois, ele me respondia, cara. Eu dei muita sorte, assim. Os orientadores que passaram orientaram pela minha mesmo, vida né? me orientaram mesmo. Não, o meu não. É. E o meu ainda quis me dar um safanão na própria... Quando eu fui fazer a dissertação, ele ainda quis me dar um fora. O meu orientador do mestrado ele não gostava de mim, ponto. A Frânio Silva Jardim. Foi o meu orientador do mestrado. Pô, a Frânio era ótima, né? Tá lá agora, tá em Teresópolis, Petrópolis. Não sei, perdi o contato. Ele tá em Teresópolis, Petrópolis. Tá lá criando cachorro também. Não, ele isso adora, eu sabia. Essa parte do canil eu ele adora. E ele ficou pouco tempo no Ministério Público, né? Eu fui numa prova oral da filha dele, para promotora. Ela passou. Ele estava na banca, mas ele saiu no dia em que ela foi ser arguida, ele saiu. E aí entrou um substituto que eu não me lembro que era. Ele era muito engraçado, aquele cabelo comprido, aquela camiseta. Mas você sabe que ele nem sempre foi assim, né? Não, quando ele entrou, ele foi esperto. Antes de passar, ele era tudo Mauricinho. Ele mesmo falou, eu era um Mauricinho. Ele falou isso, ele falou. Você sabe como é que ele mudou? Bom, ele conta essa história e eu peço licença para contar a história dele aqui, né? Ele foi levar o sobrinho no Rock in Rio para um show de metaleiro. Ele todo Mauricinho, ele falou, Ana, quando eu vi aquelas pessoas fazendo aquelas rodinhas de metaleiro... Sim. Batendo a cabeça. Ele falou, eu me encontrei. É isso aí. E aí, dali, ele começou a mudar a aparência física, começou a se tatuar, deixar o cabelo crescer. Ele já era do MP na época, então? Já. Então me contaram diferente, falaram que ele foi premeditado. Foi um pouco... Não, me disseram que foi premeditado, que ele fez a prova. Não. Mauricinho, depois aí ele se soltou. Não, mas não foi premeditado, mas aconteceu, foi nessa ordem. Ele já era Mauricinho mesmo, passou e depois foi no Rock in Rio, viu? É verdade também que diziam que ele gostava do Júlio porque ele podia botar a toga e ficar de jeans embaixo? Será que é verdade isso? Ele ficava de jeans. Não, eu sei que ele falou, mas será que é verdade com ele, que ele tinha maldade nisso? Não, eu fui pro Tribunal do Júri porque eu gosto de toga. Acho que não, ele gostava, né? Não, ele amava. Amava o Júri. Não é desculpa da toga, não, né? Não, mas era... Mas por isso não, porque ele poderia usar toga no dia a dia dele, não tem problema nenhum. Sim. Entendeu? Isso aí não seria problema nenhum, é porque ele gostava mesmo. Pior se ele estivesse na Inglaterra, né? Aquelas peruquinhas são demais, né? Aquelas peruquinhas na Inglaterra. Que porcaria de peruquinha. Vamos lá, toga legal. Mas tem uma peruquinha. Tem toda uma história. Tem uma tradição. A liturgia, né? Que a gente eu tô sendo mantém. bem eu gosto do Tribunal do Júri porque ele tem essa liturgia, sabe? Eu gosto disso, assim. Às vezes, eu vou te ser sincero, às vezes tem demais, né? Tem muito advogado que é meio fanfarrão ali, né? Mas quando eu falo liturgia não, eu tô entendendo. Procedimento. Não, eu tô entendendo. Mas tem muito. Mas tu concorda que tem muito fanfarrão ali? Tem. Tem uns fanfarrões que umas beiram o absurdo, né? Que extrapolam um pouco a razoabilidade. Extrapolam. E sabe quem me disse que extrapolam demais? É no Tribunal do Júri do Interior. E tem cada figura. O Antônio José que me falou isso. Eu sempre cito ele aqui, né, Antônio José? Um dia ele vai ter que vir aqui. Na verdade... Te explicar. Tem, né? Tem. Eu nunca vi. Eu vi ele falando, ele falou, pô, cara, falando em aula, né? Ele estava dando aula lá no CEPAD. Tu lembra do CEPAD? Lembro. Eu acho que o advogado do interior, ele se sente muito à vontade naquele espaço. Porque ele é muito tem uma intimidade, conhecido. Né? Ele é quase que um artista, assim. Verdade. As pessoas param para tirar foto. Verdade. Na rua. Eles tomam um cafezinho com o juiz, defensor, promotor, eles ali fazem, na esquina. Quando tem um júri no interior, é quase que uma atração local. As pessoas vão para assistir porque é como se fosse ao cinema, é como se fosse... Sim. Realmente Hoje não deve ter mais esse brilho todo por causa da internet, mas eu acho que... Mas tem sim. No interior as pessoas vão para assistir. E aí o advogado, ele vê aquilo como uma plateia. Sim, com certeza. E aí ele realmente faz uma encenação, e aí ele sai dali como, nossa, que advogado maravilhoso, vocês viram... Ele explicando, ele mostrando, cara... E aí vira um teatro mesmo, uma grande encenação mesmo. E se foi a gente olhando de fora, ele falou porcaria nenhuma, né? Tecnicamente, às vezes a gente olha e faz uma análise assim, pueril do cara. Mas funciona muitas vezes, dependendo do conselho de sentença, funciona. Porque a gente tira uma hoje... dúvida, Ana, é dúvida mesmo. Me vendiam essa ideia de que no Brasil, o conselho, que são jurados, o conselho
são meio cartas marcadas, assim, o que eu quero dizer não é carta marcada de dar um devido... São sempre as mesmas pessoas. São sempre as mesmas pessoas. Depende da comarca. Depende, né? Mas Depende se repete da comarca. Muito. Comarca do interior repete quer, né? muito. Não é questão de querer, né? Não, eu falo assim, às vezes a pessoa meio que foge daquilo, porque não dá para fugir, né? Nas grandes capitais, assim, na capital, a gente tem uma listagem geral de jurados mais extensa. Por causa da capital. Mas isso quando eu falo no foro da comarca da capital. Por exemplo, se você for para uma realidade da Baixada, São João de Meriti, Rio de Janeiro, né? Estou falando da minha realidade, Rio de Janeiro. São João de Meriti, Nova Iguaçu, Caxias, acabam que os jurados são sempre as mesmas pessoas, porque Você acha bom ou ruim isso? Indiferente. O que acaba acontecendo, João, é que cada vez mais esses jurados deixam de ser absolutamente leigos e passam a ser mais técnicos. E isso, dependendo do viés da sua tese defensiva, de como você vai coordenar aí as teses, um conselho de sentença mais técnico é interessante. Entendi. É interessante. Faz sentido. Mas assim, não é porque a listagem geral é uma listagem mais afunilada e acaba que eles vão se repetindo mesmo. No interior praticamente sempre as mesmas pessoas. Imagina, por causa da população. Pouca gente, aí sempre tem aquele que justifica. Isso aí. Dá para sair dali, sair por ali. É verdade. Assim. Então, peraí, já falamos sobre a história dela, da família dela. Você não falou ainda, né? Rapidamente, dá uma pincelada. E aí, então, você... E o teu marido é advogado? Não, meu marido é musicista. Musicista? Nada João, a ver? Nenhum preconceito, mas eu jamais casaria com advogado. Porque advogado só fala do direito. Você já reparou isso? Já. A gente vai jantar com amigos advogados. Só fala disso. A conversa da mesa é o processo tal, o juiz tal, o judiciário. É verdade, Você viu o caso tal. O mundo gira ali, é verdade. E assim... A minha vida já é o direito. Então, eu precisaria ter um escape. Então, é uma delícia poder chegar em casa nos finais de semana e conversar outras coisas que não direito. Pronto. Porque eu não tenho como falar do direito com meu marido porque ele é leigo. Entendi. E aí eu fico belíssimamente à vontade para falar de outras coisas. Desmotivada a falar do direito, que para mim é um ganho maravilhoso. Entendi. E nenhum de seus filhos foi nessa direção ainda? Não. Tem 2 chances ainda, né? Dentista, poxa, ótimo, adoro estatística, terceira geração de estatístico. Legal, cara. E agora os 2, adolescente e pequenininho, que ainda não sabem o que vão fazer, mas a adolescente já diz que não vai fazer direito. Não vai fazer direito. Não. Então está sobrando só o pequenininho. Só o pequenininho. E eu acho que também não final, é por aí, né? Talvez. Músico nenhum. Não, ninguém precisa. Todos têm o dom. Tem um dom, né? Todos são afinados, todos têm. A Beatriz, que está fazendo estatística, ela canta divinamente. Ela faz show com o pai, ela acompanha o pai, toca teclado, piano. Assim, é uma família musical. Assim. Tirando a mãe, que é desafinada até a última geração, o resto é muito musical. Graças a Deus, eles puxaram a veia artística do pai. Muito legal, isso, muito legal. Estamos indo para 42 minutos, né, Peter? Nossa, nem Se pudesse, a gente continuava falando aqui, mas eu sei que ninguém assiste, né? Chega nos 15, essa garotada, Ana, tudo para. A gente tinha que fazer essa entrevista em 2 blocos para o pessoal poder assistir com vontade. Porque foi a entrevista mais interessante, não estou puxando o saco, não. Tá? Obrigado. A gente pensa assim, poxa, o meu lado aqui, né, que para mim é novidade ser entrevistador, né? Estou começando os primeiros passos. E a gente sempre fica falando, poxa, como é que eu vou perguntar aqui, perguntar assado? Às vezes, um vício que eu estava tendo muito era isso que eu estava te comentando. Eu entrava muito no papo para falar de alguma coisa que aconteceu, porque a gente quer, né, dividir as coisas, mas não é assim. Aqui quem tem que falar é o entrevistado e não o entrevistador. Mas falei com o Humberto, a última que a gente teve aqui com o Humberto. Humberto é sensacional, né? Ele é maravilhoso. Sempre que eu encontro com alguém, eu falo bem do Humberto, porque é de verdade mesmo. Em todos os sentidos. Todos. Profissionalmente. Ele começou no IP 23 anos. Ele é um lorde. Ele é um lorde. Eu acho que ele nasceu lá em Buckingham, nunca falou. Capaz.
É possível. Vou falar isso com ele. É possível. Ele nasceu em Buckingham, entendeu? Porque ele é um lorde impressionante. Inteligentíssimo. Não é? Poxa, eu me lembro que quando ele... Eu brinquei com ele na entrevista, quando eu entrei para estudar Direito, ele já tinha, acho que uns 5 livros publicados. Acho que ele tinha uns 5 livros. Eu achava uma coisa que quem escrevia livro é velho. Parou? Antigamente? Eu falei assim, meu Deus, esse cara não tem nada aqui... pra fazer, o cara... o cara é velho, né? O Luiz Oliveira, me lembro. A Luiz Oliveira vem semana que vem, tá? O Luiz Oliveira vai vir aqui para entrevista, acho que é semana que vem, mas eu tenho quase certeza. É outro garotão, né? Eterno garotão. Ele é maravilhoso. Não é? Eu me lembro que ele foi... Eu vi a aula dele com ele de bermuda. Eu falei, não acredito que esse cara está dando aula para mim. Né? Também. Conhece tudo. E olha, ele tem um outro lado aí que ele gosta muito de penal também, se não me engano. Eu vou puxar. Não gosta de penal, João? Eles não ou a pessoa admite ou ela finge que não gosta. No fundo, todo mundo gosta. O Luiz, eu acho que gosta. Vou perguntar para ele aí semana que vem. Todo mundo gosta. Eu acho que sim. Mas isso vai ficar para a semana que vem só. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da professora Ana, né? E quem sabe uma outra... A gente alonga isso aqui. Vamos voltar em outras ocasiões. Tem muita história para contar. Tem, ainda. Não foi nem a ponta do iceberg aqui. É isso aí. Tá bom? Agradeço do fundo do coração. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau. Não deu nada. Não apertei.